Apenas uma observação, antes de iniciarmos nosso tempo na reflexão bíblica que faremos nessa noite. Nós temos que agradecer a Deus, e o faremos ao final, pela uma oferta recebida. Estamos com um teclado novo. Uma família decidiu nos abençoar. Nosso teclado era um velhinho valente, vamos dizer assim. Creio que tinham pelo menos uns 20 anos nosso teclado tinha. Tem, né? Ele está vivo. Mas com probabilidades de morte iminente. Então, uma família decidiu nos abençoar. Nós louvamos ao Senhor, já oramos durante a semana, em gratidão, e mais tarde, quando estivermos encerrando o culto, mais uma vez agradeceremos. Também lembro que os nossos seminaristas estarão na próxima semana no estágio, uma semana de ministério, como é chamada lá no Seminário Bíblico Palavra da Vida. Rai e Felipe estarão aqui em Águas de Lindóia, auxiliando num congresso de missões. Cadê eles? Estão lá embaixo. A Luísa estará trabalhando junto com o Paulo e o seu grupo também lá do seminário, na igreja do Paulo, que é a primeira igreja batista em Casimiro de Abreu, uma cidade do estado do Rio de Janeiro. Na verdade, ali já é a região dos Lagos, bem próximo de Rio das Ostras, Macaé. Estará indo para lá essa madrugada. A Luísa vai sair daqui a pouco aqui com o Paulo, para encontrar-se com os demais do grupo lá em São Paulo, na rodoviária de São Paulo, para estarem viajando de madrugada para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro partindo para Casimiro de Abreu. Então, não estarão conosco semana que vem. A outra semana é semana de recesso, então eles só estarão conosco de novo. A Luísa já voltará no final de semana, sem ser esse agora o outro. Mas o Felipe e a Rai só voltarão terceira semana de outubro, se eu não me engano, né? Então, eu digo isso aos irmãos para que possamos estar lembrando e orando pelo trabalho dos nossos seminaristas nas frentes que eles estarão atuando. Muito bem. O que você pensa quando vê essa imagem aí? Que vem à sua cabeça? Eu olhei bastante para ela esses dias. E olhando para Gênesis capítulo 4, fiquei pensando o que deu na cabeça desse doido. Fazer um negócio desse tamanho, sem referência alguma anterior, sem nenhum precedente. Ele simplesmente desejou matar e matou. Sem ninguém ensinar, sem ninguém estimular. Apenas o pecado com a sua capacidade homicida, gerando no coração daquele homem o que ele tinha de pior. E a resposta, então, daquele homem foi matar, pecar. Interessante que quando nós decidimos pecar, é comum pecarmos com a fútil, com a inútil esperança de conseguirmos o máximo de prazer com o mínimo de problema. Quando a gente maquina o pecado, passamos pela fase daquele sentimento de que vai dar certo sem eu me comprometer, sem uma consequência tão ruim, tipo, eu não vou ser pego. Impressionante esse efeito colateral da decisão de pecar. Primeiro efeito que vem à mente do homem. Só que isso muito raramente dá certo. Certa vez, e essa é uma história que eu acredito que ela não seja fictícia, não. Mas nos Estados Unidos é muito comum aqueles drive-in movies, né? Aqueles locais que é um cinema que você entra com um carro. E certa vez um casal, marido e mulher, resolveram ir num desses drive-in movie. Mas pensaram, puxa vida, está cara a entrada e eu gostaria muito de ir. Então vamos combinar o seguinte, o marido tratou com a mulher, né? Eu vou para o porta-malas, eu me tranco no porta-malas e você entra. E quando chegarmos lá dentro, você vai lá atrás e me destranca que a gente paga só uma. Aí eles, legal,
E fizeram isso, né? Antes de chegar lá no drive-in, eles fizeram o planejado, o marido foi para a mala, entraram, tal, passou o bilheteiro lá, e ela pagou uma só, e foi toda, poxa, me dei bem. Foi lá abrir a mala para o marido sair, viram que havia um problema. A chave da mala estava no bolso do marido. E aí veio o pânico, né? E o plano foi por água abaixo, porque tiveram que chamar bombeiro, resgate, e foi uma coisa horrível. O gerente lá do drive-in precisou ir lá, tal, e depois de um certo esforço, os bombeiros abriram a mala, sai o cara da mala, né? Eles tiveram que pagar a entrada, foi feito um boletim de ocorrência contra aquela situação ali, ainda passaram uma vergonha terrível, algo extremamente vergonhoso. Irmãos, esse é o caminho do pecado. O trajeto ele é curto, mas o preço ele é muito alto. O custo do pecado é muito alto. À primeira vista ali, vimos já semana passada, falávamos sobre esse tema, a decisão de Eva e seguida ali de Adão de comer do fruto parecia algo relativamente simples, até meio banal. Mas Gênesis, capítulo 3, que nós vimos semana passada, deixa bem claro que aquilo ali foi muito grave, de banal não tinha nada. E vimos isso, então, na semana que passou. Veremos hoje que o caminho da desobediência, o caminho do pecado, ele sempre traz consigo a morte. Sempre trará. Gênesis 4, ele revela o verdadeiro salário do pecado. Gênesis 4 mostra a morte se revelando. A morte tomando forma e apresentando os seus desdobramentos com as consequências que vêm a partir dela, ou dele. Abra sua Bíblia, então, já deve estar aí em Gênesis capítulo 4. Vamos ler dos versos 1 a 15, depois vamos orar. Gênesis capítulo 4, versos de 1 a 15. Diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vá para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas desta terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu:
não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Vamos orar. Senhor, muito obrigado mais uma vez pela tua bondade em nos ajuntar ao Pai de maneira tão paciente, bondosa. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que nos abençoe, nos ajudando a perceber o que esse texto tem a ver conosco. Ajuda-nos, ó Pai, a perceber essa profunda e séria relação do pecado de Caim com o nosso pecado hoje. E como, ó Pai, o Senhor tratou Caim e como o Senhor quer nos tratar, ou tem nos tratado. Ajuda-nos, Deus Santo, a perceber a tua vontade nesse texto, ó Pai. Fala conosco, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. É duro pensar nisso, né? O que Caim fez que tem a ver comigo? O que esse homem pode ter feito que tem a ver comigo? O duro é que tem. Mas vamos pensar no que o texto está nos dando. A convivência conjugal, sexual de Adão com Eva produziu então o primeiro filho da história da humanidade. O verso 1 diz que com o auxílio do Senhor, Eva teve Caim. Acredito que Eva cria que Caim seria o cumprimento daquela promessa que vimos semana passada, da primeira apresentação do Evangelho na história da humanidade, no capítulo 3, verso 15, que diz: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua... Deus está falando aqui com Satanás, né? Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este, ou seja, a descendência de Eva, lhe ferirá a cabeça, você no máximo vai lhe tocar no calcanhar. Sabemos aqui que Deus está falando sobre o remanescente, que Deus preservaria até a chegada de Jesus, fruto da descendência de Eva e Adão. E os descendentes, então, aqueles que viriam da parte de Satanás com o propósito de destruir os descendentes de Caim, que ela não sabia disso ainda, seriam aqueles que, sem dúvida alguma, seriam destruídos, seriam feridos na cabeça. A ideia aqui é que Satanás seria ferido na cabeça. Jesus, no máximo que ele passou foi máximo, ele foi à morte, ele sofreu, mas está vivo porque ressuscitou. Isso é a ideia do ferir o calcanhar. E o ferir a cabeça é o que representa a vitória de Cristo sobre o pecado, determinando a derrota de Satanás. Já nos dias do nascimento de Abel, um pouco mais à frente, enquanto Eva tinha a expectativa de que Caim fosse esse suprimento, né, esse remanescente dela que traria livramento para a humanidade, já talvez, eu acredito que não tenha sido o mesmo sentimento no contexto de Abel, porque o ânimo de Eva provavelmente já não era mais o mesmo. Eva já estava experimentando de todos os desdobramentos do pecado que ela cometeu juntamente com Adão. E eu creio que o nascimento de Abel já não foi com a mesma, já não tinha a mesma empolgação, provavelmente. Realmente, eu acredito que Eva já estava experimentando as duras dificuldades da vida pós-pecado, ou seja, bastante luta para ter filho, sentindo pouca recompensa do trabalho, do empenho, as preocupações que antes não tinha com Abel chegar logo do trabalho, Adão chegar logo do trabalho, enfim, todos aqueles desdobramentos da pós-queda já pesavam sobre Eva nessa altura do campeonato. Caim, sem dúvida, enquanto foi o símbolo da esperança, eu creio que Abel já começou a simbolizar cansaço,
Abel já representava um pouco da sua aflição, até mesmo o significado do nome Abel, como a ideia de fumaça, algo que passageiro, algo que a alegria do nascimento passou muito rápido, é um pouco da ideia do nome Abel. Ela já não estava com a mesma pegada. Mas nós sabemos que Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Alguns comentários chegam a dizer que Abel era conhecido como aquele que tinha o dedo verde, lembrei de você, bom de planta. Não é? No caso, Caim é agricultor, melhor dizendo, e Abel, pastor de ovelhas. Irmãos, o texto não nos dá nenhuma indicação de que essas ocupações tinham algo de inferior uma à outra, que uma era inferior à outra. Não tem nenhuma sugestão disso no texto. Mas a gente percebe que havia um problema no coração de Caim. O coração de Caim era absolutamente confuso com aquele momento, estava confuso com aquele momento. O problema, então, de Caim não era o seu trabalho, o problema inicialmente era o coração de Caim. E a gente vê nos versos 3 a 5 a 6 do capítulo 4 o seguinte: passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Quando os israelitas tiveram contato, e certamente foram os primeiros a ter contato com essas informações, leram esse texto tendo como entendimento, como palavras de Moisés, eu não creio que eles tiveram o menor problema, a menor dificuldade em entender o problema que havia com o sacrifício de Caim, porque eles sabiam que, ainda que houvessem sacrifícios sem sangue no contexto do cerimonial judaico de adoração ao Senhor, só poderia o homem ter acesso a Deus através de sangue derramado. Então o judeu teria muita facilidade com esse texto. A oferta de Caim, ela foi, então, na prática, à vista de um judeu, insuficiente para os requisitos da lei de Deus. Por que eu estou fazendo essa pausa? Porque eu espero que você esteja pensando, mas pastor, Caim não sabia nada disso. Espero que você estivesse pensando alguma coisa assim. Caim não sabia nada disso, pastor. Ele não tinha essa revelação da parte de Deus ainda sobre a lei, que os judeus já tinham. Você tem absoluta razão. Mas pensa por outro lado. Nós não sabemos nada a respeito do que Caim e Abel tinham de informação da parte de Deus. Pensa comigo. Nós falamos semana passada daquela lua de mel maravilhosa que que Adão e Eva passavam antes da queda. Aquele tempo especial, maravilhoso. E a Bíblia nos diz que toda tarde Deus ia lá e batia um papo muito especial com Adão e Eva. E nós falamos que o espaço entre capítulo 2 e 3 de Gênesis era um espaço, foi um tempo longo, foi uma lua de mel, eu creio que cumprida. E Deus ia ficar fazendo o quê com eles todo dia de tarde? Jogando truco? Deus ensinava Adão e Eva. Eu creio que Deus dava algum tipo de, sem dúvida alguma, revelação da vontade dele para o homem e para a mulher. Eles conversaram e muito, por muito tempo, ali no Éden, todas as tardes, como a Bíblia nos diz. Eu creio que eles tinham muito mais revelação da parte de Deus, no caso Adão e Eva, e depois Caim e Abel, por transmissão oral dos seus pais.
tinham muito mais informação do que nós podemos pensar. Talvez mais do que nós. Vinda direta de Deus, fresquinha. E, francamente, eu realmente acredito que Abel e Caim sabiam o que estavam fazendo quando foram apresentar o sacrifício ao Senhor. Eles não estavam fazendo isso apenas porque resolveram dar alguma coisa para Deus. Não, eles foram ensinados pelo seu pai e pela sua mãe a fazer do jeito que Deus queria. Principalmente depois da queda. Realmente eu acredito nisso e vou dar os motivos. Olha o que diz nos versos 6 e 7 do capítulo 4. Deus vira para Caim e diz assim: por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. A ideia que o texto nos traz é que Deus dá a entender que a raiva de Caim era absolutamente injustificada. Tá de bico por quê? É o seguinte, faz com nossos filhos de vez em quando, que aparece bicudo. Tá de bico por quê? Tu não sabia o que eu queria? Tu não sabia o que tinha que fazer? Você não fez porque você não quis. Você tinha que chegar para mim mais rindo. Ou pelo menos na boa, para não dar a cara para bater. Né? É mais ou menos o que está acontecendo aqui. Ainda que nós não saibamos exatamente o que esse proceder bem, ou fizer, como diz a revista atualizada, ou fizer o bem aqui na NVI quer dizer, o fato é que eu posso não saber exatamente o que isso quer dizer, esse proceder bem ou fazer o bem, mas Caim sabia. Caim sabia o que devia fazer e não fez. Eu creio plenamente nisso. O problema, então, de Caim não era a falta de instrução, não. O problema de Caim era a rebelião mesmo. Era a decisão de fazer alguma coisa tecnicamente melhor do que Abel e não para Deus, não para o Senhor. Competir, não adorar. Isso é absolutamente, absurdamente comum na nossa vivência hoje. Competirmos em vez de adorar. Irmãos, Caim, como muitas pessoas hoje, queria chegar a Deus do seu jeito. Queria chegar a Deus de acordo com as suas conveniências. Isso pode funcionar muito numa lanchonete. No supermercado, que eu pego o que eu quero da prateleira. Numa lanchonete, lá no Subway, que eu escolho como é que vai ser meu sanduíche. Que eu escolho onde eu vou sentar, o que eu vou beber. Pode até ser assim. Quero do meu jeito. Mas com Deus não funciona assim, não. Pense comigo. Caim não era uma pessoa descrente. Caim não era nenhum incrédulo. Tinha conhecimento de Deus até então, acredito que maior do que o nosso hoje, se bobear. Ele cria mesmo em Deus. Tanto cria em Deus que ele queria a aprovação de Deus, queria a bênção de Deus, por isso apresentou um sacrifício ao Senhor. O problema é que ele queria chegar diante de Deus nos seus termos. Ele queria relacionamento com Deus do seu jeito. Hoje não é muito diferente não, meus irmãos. Muitos são aqueles que, bem como aqueles demônios ali de Tiago, capítulo 2, verso 19, que criam em Deus, reconheciam Jesus como Filho de Deus, mas se recusavam a se submeter a Deus e o Filho de Deus como Senhor. Satanás é bom disso à beça. Não nega que Deus existe, mas não se submete a Ele como Senhor. Essa é a ideia do que está acontecendo aqui. Nós não ficamos muito longe, muitas vezes, disso aqui. A mensagem do Evangelho é absolutamente clara.
Não há aproximação de Deus, exceto por meio daquilo que o próprio Deus promoveu, que foi entregando Jesus na cruz por nós. Jesus conquistou através da cruz, através da sua morte, o direito de chegarmos até o Senhor, até Deus. Vemos lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser através de Jesus. Da mesma forma como Caim tentou chegar a Deus por méritos próprios, entregando a Deus algo que ele julgava melhor, não aquilo que Deus queria, mas aquilo que ele julgou que era bom. Nos dá um modelo muito complicado, e infelizmente nos aproxima de uma relação muito estranha com aquilo que nós muito comumente fazemos quando vamos a Deus em louvor, em adoração. Muitas vezes o nosso coração está naquilo que Deus pode me dar, naquilo que Deus pode fazer por mim, naquilo que Deus pode ver do quanto eu sou bom, do quanto eu sou espiritual e do quanto eu amo. Apenas pela motivação de fazer algo para receber de Deus, algo especial, pelo interesse, ou às vezes naquela coisa mesquinha da concorrência interna, de espiritualidades, de devoção, enfim. É a síndrome de Caim. Mas no decorrer do texto a gente vê que Deus foi muito bondoso com essa decisão moral corrompida que Caim já tinha tomado em relação a ele. Deus foi muito hábil, Deus foi muito paciente, confrontando Caim na sua ira pecaminosa. Deus foi até Caim, mas não o comparou com Abel. Deus foi até Caim pacientemente, como muitas vezes nós fazemos com nossos filhos, comparando um com o outro. Deus não fez isso com Caim em relação a Abel. Deus não disse para Abel, para Caim, por que você não me adora como Abel está fazendo, Caim? Eu vejo nisso uma graça tão grande da parte de Deus. E Deus nos trata assim até hoje, com toda a paciência. Deus nos traz, nos confronta com a capacidade ou com a possibilidade de enxergarmos nosso pecado e confessarmos ao Senhor antes de torná-lo público, antes de deixá-lo fazer com que Ele conceba, como está ali no texto de Tiago, né? Deus nos dá a oportunidade de pensar e parar antes que o pecado conceba e se torne realidade. Deus fez isso com Caim. Deus chamou a atenção de Caim para o padrão que ele tinha estabelecido, a forma como ele queria ser adorado. Deus não chamou a atenção de Caim o comparando ou colocando como exemplo o seu irmão. Eu creio que isso ensina, irmãos, até nós como pais. Deus nos dá um modelo tão paciente e precioso de uma didática, de educação e disciplina. Como nós fazemos isso facilmente? Comparamos, colocamos um contra o outro, fazemos isso em nossos relacionamentos, quando nos vemos de alguma forma ofendidos, ou desejamos alguma coisa que não aconteceu, ou cobramos nosso filho de alguma coisa que ele não fez. Nós o comparamos com o fulano de tal, com o ciclano. Olha, você viu aquele? Por que você não faz igual a ele? Por que você não é igual ao teu irmão? Por que você não é igual à tua irmã? Maneira carinhosa como Deus vai, depois de tudo que Caim tinha de conhecimento de Deus, Deus com uma paciência enorme, vai, Caim, pensa, rapaz, pensa no que você está fazendo. Mesmo assim, Caim, Deus com uma forma tão prática, não comparando ele, mas o confrontando com o seu momento de mente insubmissa. Deus o chama, Deus o traz, mas isso não adiantou. E simplesmente, Adão, depois dessa investida paciente de Deus, Abel também não, Caim, concluiu, não dando ouvidos à voz paciente do Senhor indo ao seu encontro, deu ouvido apenas à voz urgente e irada do seu coração corrompido, e ele resolveu o problema do seu jeito. Da mesma forma que ele adorou a Deus do seu jeito, ele resolveu o problema dele, naquele momento, do seu jeito. A solução dele foi eliminar a competição, então, matando o seu irmão. Uma coisa tem que ficar clara aqui, meu irmão.
não foi apenas o sacrifício o problema de Adão, ou de Caim. A fonte do problema realmente era Caim. O sintoma foi o sacrifício. A exposição da crise da alma foi o sacrifício. Mas a alma antes desejou o mal. O nosso coração insubmisso, ele se revela, meus irmãos, com desobediência. Nosso coração corrompido se revela com rebeldia, com ira pecaminosa, com desrespeito um com o outro, com essa fúria injustificada que quantas vezes nós nos vemos fazendo coisas horríveis. Isso é apenas o sintoma público de algo que já está comendo a gente por dentro. O verso 7 nos dá uma aplicação bem prática, está cheio de implicações, na verdade. Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Irmãos, a solução de Deus para tirar Caim da sua depressão, Caim foi o primeiro deprimido da história. A solução de Deus para tirar Caim daquele estado de alma enfurecida e desesperançada era que Caim mudasse de atitude, tivesse uma mudança de mente. A proposta do Senhor é que ele se sentiria melhor à medida que ele fizesse o que era certo. Parasse de teimar no fazer o errado, uma vez que ele já sabia qual era o certo, e passasse então a fazer as coisas corretamente, agisse corretamente. Mas Caim simplesmente decide ignorar totalmente essa suave chamada de Deus. Ele decide ignorar. Então ele precisaria daí em diante se preparar para aquilo que estava por vir. O pecado o ameaça à porta. Já que você não para diante da minha paciente e suave, o meu paciente e suave alerta, então vamos à segunda parte. Se você não parar, eu paro você. O pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Irmãos, Caim não precisava sucumbir ao pecado, da mesmíssima forma como nós não precisamos sucumbir ao pecado. Sabe por quê? Porque lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, vamos abrir lá, dá uma olhadinha, que texto especial que nos conforta e nos encoraja. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape, para que possam suportar. Meus irmãos, Deus sempre providencia, Deus sempre nos dá graça suficiente para resistir à tentação. O Senhor sempre nos dá o escape, sempre. Deu para Caim, dá para cada um de nós. Nunca a única opção que eu tenho, como muitas vezes a gente acaba fazendo, eu não tive jeito, pastor, eu tinha que pecar. De jeito nenhum. Deus nunca nos colocará numa situação onde a única alternativa seja pecar. Deus sempre nos traz o escape. Deu o escape para Caim. Caim, cabe a você dominá-lo. Proceda corretamente, que essa história vai mudar. Mas se você não fizer isso, como ele não o fez, as coisas iriam mudar. Caim não ouviu a voz do Senhor. Caim foi para o campo e matou seu irmão Abel. Irmãos, que trágico. Que trágico.
Que desastre. Agora Deus não voltaria a falar suavemente com Caim. A confrontação e a chance, a oportunidade preciosa, cheia de amor e paciência da parte de Deus, essa fase passou. Deus continua um Deus de amor, mas também perfeitamente justo, que fica indignado com o pecado. Agora, Deus inicia o julgamento de Caim. Versículo 9 do capítulo 4. Então o Senhor perguntou a Caim: onde é que está seu irmão, Abel? Respondeu ele: não sei, sou eu responsável por meu irmão? Gente, não sei nem se eu me relaciono bem com uma resposta dessa. Imagina o Senhor. Que insolência incrível de Caim. Que desrespeito. Não somente insolência. Caim mente. Caim zomba da pergunta de Deus. Lá no verso 10, o texto diz que a terra agora estaria manchada com o sangue de Abel, seu irmão. O tempo do arrependimento para Caim, nesse momento havia passado. E Deus lhe entrega a sentença. A sentença é a seguinte: agora amaldiçoado é você pela terra que abriu a boca para receber da sua mão o sangue de seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Irmãos, Caim tinha sido grandemente abençoado com a habilidade de cultivar a terra. O homem de dedo verde. Literalmente ele era bom de agricultura. Ele vivia e plantava e colhia, mas Deus o puniu exatamente na sua maior habilidade. Daqui em diante, nunca mais Caim viveria da terra. Aquilo que ele plantasse não mais colheria. Nunca mais Caim teria como se sustentar pelo cultivo do solo. Isso já era para ele parar e jogar no chão: Senhor, pequei contra ti somente, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Mas não aconteceu isso não. Sem nenhuma indignação ou sem nenhuma indicação de arrependimento, Caim reage com uma tremenda amargura nos versos 13 e 14. Meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas desta terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará. A gente não vê um segundo aqui de arrependimento nessas afirmações de Caim. Pelo contrário, Caim simplesmente repete depressivamente, amargamente a sua sentença. Ele expressa agora medo de morrer, medo de ser tratado da mesma forma como ele tratou o seu irmão. Deu uma crise, não uma crise espiritual, mas uma crise de pânico, vamos usar aqui o vocabulário dos nossos dias. E agora, Senhor, olha a situação que o Senhor me deixou, Deus. Ele ainda culpa a Deus pela sua decisão de pecar. Mas Deus ainda assim volta-se para Caim e diz: não vai ser assim não, Caim. E o Senhor colocou um sinal, ou em Caim um sinal, para que ninguém viesse a encontrá-lo o matasse. Nem que viesse a encontrá-lo o matasse. Irmãos, o problema não é ficarmos aqui especulando qual era o sinal de Caim. Falam de tudo. Eu não vou gastar tempo com isso. O fato é que Deus identificou Caim de alguma forma para o seu tempo, de que ninguém o tocaria, ele não morreria pela mão de ninguém. E os homens naquele tempo viviam muito, coisa de 900 anos. Morrer com 850 era garoto. Morreu cedo, morreu novo. Porque o normal ali era 930, 960. 960 já foram só 2. Mas até os 850 era tudo garoto.
E Caim viveria debaixo do isolamento de Deus, separado de Deus completamente. Ninguém tiraria isso de Caim. Passado esse momento, Caim se afasta então, ou é afastado da presença de Deus, sai daquelas terras e vai para a terra de Nod. Nod também seria uma ideia de terra da peregrinação, porque nós vimos anteriormente que Deus disse que ele seria um errante, ele não teria parada, ele não ficaria, não se estabeleceria, ele viveria de maneira errante, andando como um fugitivo. Mas Deus decide que nós teríamos uma breve genealogia de Caim nesse momento aqui. Eu creio mesmo que Deus decidiu nos dar conhecimento apenas para ficar claro, o nível da pecaminosidade humana, já naquela geração, iniciada na queda, e se estenderia pelos descendentes de Caim. Isso vai ficar mais forte quando falarmos no capítulo 5 da genealogia de Adão. E há uma forte necessidade de pensarmos nesse momento, nessa breve genealogia de Caim, para entendermos a genealogia que virá no capítulo 5. Genealogia é essa história dos descendentes, né? Esse é o pai desse, aquele é o filho daquele, e assim vai como vemos nas Escrituras. E vemos lá, então, no versículo 17, que depois do nascimento do filho de Caim, aí você já pode levantar um outro alarme aí. Pastor, filho de Caim, ele foi embora das terras de seu pai, onde seu pai estava fora do jardim, mas a leste do portal do Éden, mas ele sobe ainda mais para leste, vai lá para as terras que provavelmente seriam a Canaã do futuro, mais adiante, e lá fica naquela região lá para cima, próximo hoje talvez dos idos ali, da região do Crescente Fértil, região da Babilônia ali, mais futuramente. E ele casa e tem um filho. Casa com quem? Quando Deus deu Eva para Adão, deu também com uma ordem. Qual foi a ordem? Uma delas. Multipliquem-se. Eles fizeram isso. Adão viveu 960, se eu não me engano. Vamos ver isso melhor semana que vem. Dá para ter filho à beça com 960 anos. E é simplesmente uma questão lógica. Adão e Eva tiveram filhos e filhas e eles relacionaram-se entre si. Muito rapidamente você tem primo de segundo e terceiro grau com 960 anos de idade. Muito rapidamente. Então, é certo que primos e primas vieram daí já de segundo, terceiro e quarto grau. E daí vem a esposa de Caim. E daí vem Enoque. E daí vem o bandido do Lameque. A coisa complica um pouco mais, um pouco antes do Lameque chegar, que Caim é tão abusado, que Deus disse, você vai ser um fugitivo errante. Ele não somente não faz isso, ele foi para as terras de Nod e depois funda uma cidade e dá para Enoque. Não era para ele ter parado, ele era para ser errante. Mas ele é tão desobediente que ele funda uma cidade e põe Enoque nela. E de Enoque vem nada mais, nada menos que Lameque. E Lameque revela toda a sua perversidade dos versos 19 ao 24. Eu vou citar aqui, apenas para a gente lembrar o que está aqui no texto. Lameque decide, então, ter duas mulheres.
o primeiro polígamo da história da humanidade. Desobedece descaradamente algo que ele sabia. O padrão que Deus estabeleceu foi que Deus deu um homem para uma mulher e uma mulher para um homem. E ele, de acordo com o modelinho do seu pai, desonra o Senhor deliberadamente desobedecendo e estabelece a poligamia, porque ele consegue então chamar Ada e Zilá como mulheres. Alguma coisa veio boa daí também. Da descendência de Lameque veio Jubal, que é considerado o pai daqueles que pastoreiam os nômades, né? Aqueles que andam pelo deserto e pastoreiam rebanhos. Depois veio um outro irmão que também se chamou Jubal, e ele foi o precursor dos instrumentos de sopro, harpa, de corda e sopro, harpa e flauta. Zilá também lhe deu à luz um filho, no verso 22, chamado Tubal-Caim. Esse fabricou todo tipo de ferramenta de bronze e de ferro. Mas, pastor, então veio coisa boa de Caim? Depende da perspectiva. Se você olhar para a perspectiva de que tudo vem de Deus, até Caim, e os instrumentos que hoje adoramos o Senhor, antes de vir de Jubal, ou de Tubal-Caim, vem do Senhor. Em particular, Tubal-Caim, que foi o primeiro a mexer com ferro e cobre, as armas para matar também vieram de Tubal-Caim. Como muitas coisas boas vieram do trabalho com ferro. A questão é que isso não muda o fato de que a geração de Caim foi uma geração pervertida, uma geração afetada pelo pecado. E Lameque completa isso de uma forma muito ousada e perversa, quando ele é afetado. O texto diz nos versos 23 e 24, disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras, eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, citando então aquilo que Deus disse lá atrás, que ninguém tocaria em Caim, ou Caim seria vingado 7 vezes, esse que matasse Caim seria vingado 7 vezes, Lameque diz debochadamente, Lameque o será 77, debochado, arrogante. Lameque mostra toda a sua hostilidade para com os homens e para com Deus, quando decide por uma banalidade matar pessoas. E daí em diante o homem mergulha muito rapidamente no poço da maldade, no poço mais fundo possível. E mais uma vez, como semana passada, eu nesse momento cheguei para vocês e disse, se essa história acabasse aqui, seria uma história horrível. Uma história triste. Mas a gente dá um pulinho ali em Romanos, capítulo 5, verso 20, e diz lá, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que maravilhoso. Gênesis capítulo 4, versos 25 e 26, diz assim, novamente Adão teve relações com sua mulher, e ela deu à luz a outro filho, a quem chamou Sete, dizendo, Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome Enos. Nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Irmãos, isso é uma coisa maravilhosa, é um desfecho inesperado, é desse jeito que Deus trata o homem na sua história. Deus sempre nos surpreende com a sua graça, não foi diferente nesses dias. Sete não foi simplesmente um substituto de Abel. Sete literalmente foi um descendente que através dele chegaríamos lá no Salvador. Isso é algo tão espetacular. O texto nos diz que Sete também teve um filho, e esse filho se chamou Enos, e foi naqueles dias que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Eu realmente entendo que foi desse momento em diante que começou a adoração.
a adoração coletiva, onde os homens se juntavam para adorar o Senhor. Foi a partir do extremo da maldade que veio a plenitude da alegria, da adoração ao Deus vivo. Sem dúvida alguma, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus continua agindo da mesma maneira. Deus não é surpreendido pelo nosso pecado, Ele é entristecido com o nosso pecado. Ele faz juízo contra o pecado. Deus não se faz de esquecido ou de distraído. Deus trata o pecador. Se ele se arrepende, ele tem a porção da graça que perdoa e restaura. Se ele não se arrepende, ele tem a oportunidade do arrependimento e tem também o juízo da parte de um Deus justo. E aonde não vemos mais esperança, Deus vem e mexe completamente na história e nos diz: há um outro caminho além do caminho de Caim. O caminho de Caim não é a única e última alternativa. Há o caminho de Abel, o caminho da obediência, o caminho da dependência. Eu falei algum tempo atrás aqui, não lembro exatamente onde foi. Foi numa reunião de casados dessa, não lembro. Mas eu comentei que na vida cristã nós precisamos aprender que perder é ganhar. Lembram disso? Não lembro onde eu falei. Nós precisamos aprender que perder é ganhar. Na perspectiva do mundo, o rei dos judeus perdeu, foi para a cruz e morreu. Na perspectiva de Deus, Ele venceu soberanamente a morte e o pecado, nos dando perdão de pecados e vida eterna. Na vida cristã, o perder é ganhar. Abel morreu de uma forma terrível, uma lembrança horrorosa. Primeiro assassinado da história da humanidade. Pois é, mas o caminho de Abel ele é tão mais precioso do que o de Caim, que surge aqui no texto, em Hebreus capítulo 11, verso 4, a seguinte lembrança de Abel. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. É gloriosa a maneira como Deus vem ao nosso encontro com a sua graça, quando nos aproximamos dele pela fé. O testemunho de Adão nos enche de esperança. O testemunho de Abel nos enche de esperança. Porque ele, mesmo tendo sido morto covardemente pelo seu irmão, inesperadamente, porque ele não podia imaginar que isso estava acontecendo no coração do seu irmão, e ele estava fazendo aquilo que Deus aprovava. Ele não estava fazendo algo que estava em desacordo com a vontade de Deus. A última coisa que ele podia pensar naquele momento é que o seu irmão lhe daria uma pancada na cabeça, uma pancada de morte, fazendo o que Deus queria que ele fizesse. O que ele também não imaginava é que nós, em 2014, no dia 5 de outubro de 2014, às 9 horas da noite, estaremos dizendo que a fé que Abel demonstrou ainda fala. A obediência ainda fala. O testemunho de um homem que foi obediente ao Senhor, aproximou-se de Deus do jeito que Deus queria, ainda fala. O caminho de Abel é mais excelente do que o caminho de Caim. Abel ainda fala. Irmãos queridos, estamos diante de um incidente histórico horroroso, mas que se desdobra numa manifestação do amor e da graça de Deus inimaginável. Hoje adoramos ao Senhor, porque todos esses acontecimentos se desenrolaram na história. Deus permitiu estar diante de nós o dano que o pecado causa, o estrago da morte que o pecado traz. O que pode nos atrair ao caminho de Caim, queridos irmãos? O que pode nos fazer permanecer teimosamente, tentando nos aproximar de Deus por qualquer outro interesse que não seja a não ser
reconhecer a grandeza, a justiça, a santidade desse Deus de amor que entregou Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados. O que temos a entregar a Deus a não ser a adoração que foi conquistada como consequência de um desdobramento tão horroroso. Deus permitir que nos aproximemos dele com adoração e gratidão, porque os descendentes de Abel continuaram, de Adão e de Eva, e daí veio Sete, e daí veio Enos, e daí vieram os adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Ô amado irmão, que a gente possa sair daqui muito consciente de que se eu tenho que andar por algum caminho, que seja o caminho de Abel, o caminho que me leva à cruz, que rejeitemos profundamente o caminho de Caim, que leva à morte, à desobediência, ao banimento da presença do Senhor, e todas as consequências de morte que vêm a partir daí. Precisamos rejeitar o pecado como algo que ofende ao Senhor. Qualquer tipo de relacionamento amistoso com o pecado nos coloca no caminho de Caim. E o caminho de Caim nos leva para onde, irmãos? Nos leva para a morte. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Deus querido, eu te agradeço por podermos olhar lá para o começo de tudo e ver que o Senhor não quis ocultar dos nossos olhos essa verdade, ou esses fatos. O Senhor não quis ocultar de nós porque nós precisávamos ver que pecado não é coisa nova. Inclinação, desejo pecaminoso e consequências de pecado vem naturalmente para aqueles que decidem andar no caminho de Caim. Ó Pai querido, que esse exemplo do que não devemos fazer, esse exemplo de tentar chegar até o Senhor, ó Pai, do nosso jeito e não do jeito do Senhor, esse desejo de chegar ao Senhor por outros caminhos que não sejam unicamente através de Cristo Jesus, do reconhecimento de que Cristo morreu na cruz por pecadores, ali derramou o seu sangue por nós, que esse falso entendimento de que podemos chegar a Ti por outro caminho seja, ó Pai, afastado de nossas mentes e corações. Que possamos entender e crer, ó Pai, que só podemos chegar até Ti, até o Senhor, arrependidos, ó Pai, e alcançados pelo aquele sangue que foi derramado na cruz por Cristo Jesus. Que o caminho de Abel, ó Pai, seja de fato aquele que marca a nossa trilha, a nossa caminhada. Que nos aproximemos do Senhor do Teu jeito e que possamos desfrutar intensamente dos benefícios que vieram a nós, ó Deus, da adoração, de Te honrarmos na beleza da Tua santidade, pelo Teu amor e pela Tua perfeição em fazer justiça. Que possamos adorá-lo, já como fruto, ó Deus, lá do passado, daqueles homens que instituíram, ó Pai, lá da descendência de Caim, coisas que passam. Os descendentes de Abel, ó Deus, instituíram algo que não passará jamais. A adoração que podemos prestar ao Senhor. Muito obrigado. Ajuda-nos a perceber e lembrar destas verdades, ó Pai, no nosso dia a dia. Leva-nos em paz para os nossos lares. Dá-nos uma semana em tudo guiada, dirigida pelo Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a viver do Teu jeito, da Tua vontade. Afasta do nosso coração um desejo enganoso de buscar por qualquer outro caminho que não seja o da cruz, ó Pai, a partir do arrependimento do nosso coração e do que o Senhor promoveu para nós, entregando Jesus como sacrifício pelo nosso pecado. Muito obrigado, Pai querido. Leva-nos em paz para os nossos lares. Dá-nos uma semana em tudo provida, guardada, suprida pelo Senhor. Assim eu te peço, Deus querido, e agradeço no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos e amados irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
e amém. Deus abençoe, amado. Pode sentar. Tenha um tempo de oração.